Bem-vindos ao Saúde em Digital, um podcast da Doc24 que nos permite refletir e conhecer as tendências em inovação e tecnologia aplicadas à saúde e ao bem-estar. Neste episódio, falaremos sobre a inovação em saúde e as chaves para melhorar a experiência do paciente. As áreas de recursos, tecnologia e inovação em saúde estão buscando novas estratégias que melhoram o atendimento médico e garantem segurança e maior eficiência para os processos. Convidamos Giovanni Cravo, superintendente de recursos próprios na Unimed Teresina, para entendermos como a inovação vem melhorando a experiência dos pacientes. Seja bem-vindo, Giovanni. Obrigado, Karen. Prazer enorme estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, eu acho que dizer da importância do que está sendo a Doc24 para a Unimed Teresina. Nós hesitamos no passado com essa tecnologia para atender os nossos pacientes. Ficamos, por conta disso, com muito medo quando nós entramos agora num período de grande volumetria nos nossos pronto-atendimento, por não termos tido essa tecnologia anteriormente, e a preocupação foi a questão do aculturamento dos nossos pacientes, né, dos nossos clientes. E nós percebemos que, na medida em que nós implementamos esse projeto e começamos a fazer ampla divulgação, os pacientes ainda receosos em relação ao uso da tecnologia, mas a grande surpresa e a grande virada, eles passaram a utilizar a ferramenta, e ao utilizar a ferramenta, a qualidade do atendimento, daí eu estou falando da questão de software, né? Vídeo, qualidade de som, qualidade da imagem, um bom acesso do cliente ao uso da tecnologia, ou seja, uma tecnologia de fácil acesso, independente do tipo de cliente, com clientes com acesso à tecnologia e sem acesso à tecnologia. Então, isso eu acho que é um ponto extremamente favorável. E daí, sem sombra de dúvidas, a gente precisa falar do outro lado, que é a questão da qualidade dos profissionais que passaram a atender os nossos clientes. Então, a gente junta tudo isso, a gente junta a questão de uma tecnologia avançada e de fácil acesso, e, ao mesmo tempo, do outro lado, um profissional que parece que faz com que essa tecnologia ela inexista. Ele está na frente daquele paciente, ele está olhando olho no olho do paciente, como se nós estivéssemos dentro de um ambiente presencial. Então, sem sombra de dúvidas, isso fez a grande diferença para nós e que prova isso nesses nossos números, né? Com um aumento muito significativo do volume de atendimentos. Preciso aqui fazer um registro. Nós, por uma questão de opção, definimos que queríamos fazer a maior divulgação para o nosso cliente pediátrico, porque naquele momento era a nossa maior necessidade. E outro desafio, né? Nem para a Doc24, o atendimento pediátrico, ele também tinha grande volumetria, e a gente sabe de todas as resistências que a mãe, que o pai, que o responsável possui em relação a esse tipo de atendimento, por não ser presencial. E nós tivemos uma surpresa extremamente favorável, de novo, reforçando facilidade na questão do acesso, o médico do outro lado, um profissional que entendeu qual era a necessidade do nosso cliente, conseguiu fazer com que esse cliente se sentisse extremamente acolhido e confiante naquele processo de atendimento. Pronto, receita do sucesso, né? Nós conseguimos com isso, então, ter uma volumetria bastante surpreendente no volume de atendimento e um NPS extremamente satisfatório dos nossos clientes. Maravilha, Giovanni. Essa é até uma das perguntas que eu vou fazer um pouquinho mais adiante para você, se você quiser me dar mais detalhes, mas vamos seguir aqui, né? Eu acho que, assim, as suas considerações são realmente bem consideráveis para a gente, como Doc24, e também para as pessoas que têm interesse em conhecer um pouquinho mais desse processo de digitalização da saúde que aconteceu muito também pela pandemia, né? Então, à medida que o mundo ele enfrentou novos desafios na área da saúde, surgiram também os novos recursos do setor. Como você vê, Giovanni, o papel da inovação na transformação desse setor saúde?
Bom, eu acho que a gente precisa pensar assim. A gente tem um olhar do paciente sobre a transformação digital, que para ele é tudo muito novo, e ele tem dúvida, né, disso que está sendo oferecido para ele. Ele tem dúvida, ao meu ver, principalmente, obviamente, por ser uma inovação, mas porque ele está acostumado, e daí foi a fala anterior em relação ao aculturamento, ele está acostumado com este atendimento presencial. E, de repente, ele vai para o uso da tecnologia. Então, isso traz uma retração. A gente conseguiu fazer essa transformação. Então, o primeiro fator, que é com o cliente, a gente consegue evoluir nesse processo de transformação digital. Aí nós vamos para a operação de toda essa transformação. Tu tem a possibilidade de teus prontuários eletrônicos efetivamente terem um dinamismo muito maior. Então, este processo de inovação, ele traz para nós essa questão extremamente importante, relevante, e ele reforça dentro da instituição que este prontuário, de fato, seja eletrônico, porque eu preciso entregar isso para a DOC 24 e eu preciso, então, internalizar esse mesmo processo. Não tem como nós não falarmos, Karen, da internet das coisas, né? Tudo está interligado, então este processo de inovação ele também se vincula a isso. E aí a gente pode ainda falar já que a gente está falando de internet das coisas, o que me vem à mente é a evolução com outros dispositivos. Um dispositivo que eu posso ter com o paciente, que na medida em que ele passa mal, ele aciona aquele dispositivo e o serviço de SOS já tem as informações cardiológicas do sistema daquele paciente e podem fazer um atendimento muito mais efetivo. Então, quando a gente fala da transformação digital e a gente aqui está falando de um atendimento de pronto atendimento, olha como isso abre o leque e a gente fala de uma transformação digital realmente dentro desse nosso sistema. Certo. E como vocês estão vivendo, né, esse processo? Poderia te perguntar como foi o processo, mas eu acho que está todo mundo vivendo isso ainda. Ele é um processo desafiador, né? Tecnologia, quando a gente fala numa área da indústria, tu fala de otimização dos teus processos, tu fala de aumento da tua produtividade e tu vai falar de redução dos teus custos. Quando a gente traz isso para o ambiente de saúde, tu realmente otimiza os teus processos, mas tu não reduz o teu quadro de colaboradores e tu também não reduz o teu custo, né? Tu tem um elevado aumento nos teus custos e a partir do momento em que isso acontece, se faz necessário com que a empresa, e aí o negócio saúde, o negócio plano de saúde, ele é um negócio que está passando por uma grande transformação, ele exige, então, a partir desse momento, que a tecnologia ela possa ser aliada na melhoria dos teus processos, e na melhoria dos teus processos, tu consegue ter um controle, um gerenciamento melhor da tua assistência, da tua sinistralidade. Então, hoje, o que nós vivemos na Unimed Teresina é este grande processo, um processo de internalizar cada vez tecnologias melhores que possibilitem que a empresa tenha uma melhor gestão da sua sinistralidade, da sua assistência e, portanto, conseguindo olhar para o seu paciente de forma holística. Sim. E você considera, entre esses, né, que você citou, os principais resultados hoje que vocês têm visto dessa transformação digital da Unimed Teresina? Você tem algum ponto que você acha que foi o principal resultado, o principal benefício dessa transformação digital hoje? Como você considera isso? Olha, a gente pode pensar saindo da área do PA digital, a gente pode entrar na área de provimentos, né? A área de provimentos hoje é a área que mais utiliza a tecnologia, porque é a área que consegue fazer a avaliação da utilização do paciente, ela consegue cruzar com dados e informações sobre o perfil daquele profissional, daquele paciente, e a partir do momento que eu começo a fazer esse cruzamento
da utilização e como que ele vive, eu traço um perfil. E a gente, obviamente, que vai estar falando aí de inteligência artificial, porque eu passo a pegar esse volume de informação e eu começo a traçar um perfil desse paciente. E quando eu traço o perfil desse paciente, eu já começo a ter uma proposta de projeto olhando para frente. Então, este paciente com este perfil, ele tende a ter tal custo, ele tende a ter tal doença. Então, do ponto de vista de operadora, do ponto de vista de provimentos, isso, sem sombra de dúvidas, traz uma grande transformação para esse processo de gestão. E agora, considerando, né, você estava falando do paciente, o que muda para a jornada do paciente, né? Porque a gente vê uma nova forma de atendimento, essa introdução das novas tecnologias, mas o que muda para o paciente nessa jornada? Vamos lá. Eu acho que o cliente, ele tem uma satisfação. Vamos pensar fisicamente. Hoje ele tem um pronto atendimento presencial com um volume de atendimentos bastante significativo. Especificamente no caso das crianças, nós estamos passando por um cenário no Brasil inteiro de uma crise respiratória, de uma série de infecções, e que isto faz com que afunile, né? A área da pediatria não é uma área tão vasta, tu não tem tantos pronto atendimento assim, então tu canaliza toda a tua estrutura praticamente para um único lugar. Quando isso acontece, tu tem uma grande volumetria. Quando tu oferece uma tecnologia melhor para o teu cliente, ele consegue, por mais desconfiado que ele fique, ele, ao utilizar aquele serviço, ele consegue entender que aquilo trouxe para ele uma satisfação. Aquilo trouxe para ele a condição de, dentro do seu ambiente, da sua casa, do seu trabalho, receber o atendimento, fazer uma consulta e estar satisfeito com aquilo. Por que estar satisfeito? Porque a necessidade dele, ela foi alcançada, né? Nós conseguimos, com aquela ligação, com aquela videochamada, atender a necessidade daquele cliente. Era isso que ele precisava, seja presencial ou seja da forma virtual, ele teve a sua necessidade atendida. Pronto. Para ele, isso é fundamental. Acho que até por essa facilidade que a gente tem hoje, né, de ter essa tecnologia na palma da mão também, né, Giovanni? Você percebe que teve um aumento na procura por consultas remotas nesse período que a gente já está chamando, né, de pós-pandemia? Tivemos sim. Nós temos hoje, para te ter uma ideia, em torno de... Nós saímos de 5.000 para praticamente 8.000 atendimentos mês no nosso pronto atendimento infantil. Nós saímos de atendimento tipo 130 atendimentos dia para 230 atendimento dia, 250 atendimento dia. E nós tivemos, nessa mesma volumetria, em torno de 600 atendimentos no PA digital. Então, a gente está falando de praticamente 600 pessoas que deixaram de ir no atendimento presencial e conseguiram este atendimento, então, do ponto de vista virtual. Quando nós conseguimos olhar para essa volumetria, e eu penso que esses 600 também estariam sendo atendidos no PA presencial, a gente tem, sem sombra de dúvidas, uma calamidade, porque eu não tenho estrutura física, eu não tenho condições de ter mais médicos para atender naquele ambiente. Mesmo que eu tivesse um ambiente maior, vai faltar profissional médico também para eu ter lá na minha porta para atendimento, porque, além da operadora, além do plano de saúde, eu tenho os hospitais públicos, eu tenho os hospitais dos outros convênios, também todos com a mesma situação, com uma volumetria extremamente elevada. E diferente do adulto, o adulto a gente consegue esperar um pouquinho mais. A criança não, ela é sempre uma emergência. Então, de fato, quando tu traz essa tecnologia para o nosso paciente, isso é, sem sombra de dúvidas, um alento. A gente tem, Karen, uma situação muito legal.
Nós tivemos pacientes dentro do pronto atendimento que no momento da triagem, a triagem identificou que aquele poderia ser um caso em que o paciente poderia utilizar a DOC 24 para o atendimento. E nós disponibilizamos um espaço dentro do nosso pronto atendimento para que ele pudesse fazer uso dessa tecnologia. E ele, então, ali dentro, mesmo fazendo a triagem, ele foi para a consulta virtual, foi super atendido, teve a sua necessidade atendida e voltou na triagem e disse, olha, obrigado, consegui ser atendido e estou indo embora. E isso cria um efeito cascata, porque outros pacientes viram aquilo que não quiseram, né, receber aquele atendimento, se sentiram confiantes e fizeram também o atendimento. Então, olha a transformação que a gente faz quando o cliente traz a informação de que ele recebeu um tratamento adequado. É um processo de adaptação, né, Giovânia? Como você considera esse aumento na procura por consultas remotas? A que se deve isso? Não, eu gostaria muito de te responder que se deve pelo cliente estar engajado no processo de tecnologia, né? Ainda não dá para a gente dizer isso. Ele se dá, infelizmente, neste momento, por uma dificuldade que ele tem do atendimento presencial. Ele ainda procura o atendimento presencial. O desejo dele ainda é esse, né? É o toque do médico, é o pegar na mão, é ter ali o olho no olho. Então, não tem dúvida. Acho que isso a gente vai levar um tempinho ainda para transpor. Mas, na medida em que a gente informa a ele que o tempo de espera para aquele tipo de patologia, para aquela necessidade dele, é um tempo que também nós, na classificação de risco, consideramos muito alto. E nós damos, então, para ele esta outra alternativa. E ele faz o uso dessa alternativa, pronto, aqui nós conquistamos o cliente. Né? Ele conseguiu perceber que, de fato, isso que eu estou oferecendo para ele é tão bom quanto aquele atendimento que ele estava procurando, que seria o presencial. Então, na medida em que a gente consegue fazer esta mudança, né, na mente do nosso cliente, a gente consegue realmente ter essa transformação acontecendo de fato, que é o que a gente vem percebendo aqui na Unimed Teresina. Certo. E pelo lado médico, né? Como a tecnologia está otimizando os processos do atendimento, como ela vem apoiando os profissionais de saúde? Bom, o profissional médico, ele começa a perceber nesta nova tecnologia, para ele, como profissional, ocorre uma redução de custo. Ele consegue estar em um único lugar e fazendo mais coisas. Ele não precisa ter essa locomoção que hoje todos eles acabam tendo, e é uma vida enlouquecedora, né? É o consultório, é o hospital, é o pronto atendimento, é a clínica. Então, ele consegue, de um único lugar, criar uma rede muito maior, muito mais ampla. Então, ele consegue estar em mais lugares ao mesmo tempo, quando antes ele não tinha condições. Ele consegue perceber que ele tem todas as informações, que seria o prontuário eletrônico, de todos os seus pacientes em um único lugar. Ele não precisa ficar recorrendo a outros lugares em relação a isso. E, sem sombra de dúvidas, na medida em que ele tem esta informação na palma da mão, né, ele consegue ser muito mais assertivo, porque ele tem toda a ficha daquele paciente, da situação que o paciente está trazendo hoje, assim como ele tem todas as informações de exames que esse paciente tenha feito pregressamente, e esses novos exames que ele está solicitando, ele também passa a ter. Acho que a tecnologia que vocês trouxeram para nós, ela é uma tecnologia extremamente importante, porque nós tivemos a nossa realidade. Eu tive o paciente que foi atendido do ponto de vista presencial, que foi solicitado exames para esse paciente já estava estabilizado e agora ele precisava retornar ao médico para apresentar o resultado dos exames. Este retorno ele não fez presencial, este retorno ele fez pelo PA digital. Como que ele fez isso? Como que este médico lá da DOC 24 conseguiu atender este paciente, que era um retorno, que ele não tinha as informações da queixa inicial. Orientamos o paciente que bastava ele fazer a foto
da imagem do resultado e jogar essa informação para dentro, né, do seu celular e publicar isso no momento em que ele estivesse na consulta. Pronto, o médico passou a ter esta informação desse resultado. Então, olha a facilidade que esse médico teve, mesmo não conhecendo esse paciente, ele conseguiu ter acesso a todas as informações do paciente e com tranquilidade, porque ele tinha o resultado dos exames, dar um diagnóstico, dar uma sequência no tratamento daquele paciente, mesmo ele tendo sido atendido presencial por um outro profissional horas antes. Então, isto para o médico, sem sombra de dúvidas, traz uma facilidade muito grande e traz uma tranquilidade muito grande para fazer esse atendimento, porque ele se sente seguro com as informações que ele tem, de novo, na palma da mão dele. Claro. Giovanni, e para a gente encerrar esse nosso bate-papo, como você vê o futuro da saúde nos próximos anos? Como será o impacto das novas tecnologias na experiência dos pacientes? Todos nós somos pacientes, né? Então, Karen, eu vejo sempre assim. Quando a gente vai para o dicionário, que a gente olha a terminologia paciente, ele é aquela pessoa calma, pacienciosa. E tudo que um paciente, quando ele procura um atendimento de saúde, ele não tem é calma e paciência, né? Eu vislumbro, né, que a tecnologia, por um lado, sob o ponto de vista de gestão, sob o ponto de vista de inteligência artificial, sob o ponto de vista de ter todas essas informações na mão em tempo real, ele vai facilitar, já está facilitando em muito, para que a gente possa tomar melhores decisões. Sob o ponto de vista do paciente, eu entendo que essas tecnologias elas passam a vir para colaborar com a saúde do paciente. Eu tenho um relógio que consegue trazer para mim informações da minha saúde, quantos passos eu dei, se a minha pressão está boa, meu batimento cardíaco. Isso são informações imprescindíveis que, dependendo da tecnologia que a gente pode estar utilizando, todas essas informações do celular ou do relógio, elas vão para um banco e eu consigo já ter na mão a informação daquele paciente, caso ele precise de algum tipo de atendimento. A gente passa a registrar muito mais informações, a gente vai para a academia, a gente registra o nosso core, a gente registra o que a gente fez naquele dia. Isso são informações importantíssimas que lá numa situação em que eu precise verificar como que é a saúde daquele paciente, eu tenho lá um volume de informações extremamente importante. Então, esta tecnologia é uma tecnologia que, sem sombra de dúvidas, ela veio para ficar e ela já está contribuindo em muito para o controle, para a melhoria da saúde do paciente. O que nós precisamos fazer, e aí é o grande desafio, é para nós, dentro de um hospital, a gente fala de prontuário único, e quando a gente vai para essas tecnologias, a gente vai estar falando de como conectar todo este volume de informações que permeiam o ambiente destes pacientes em um único lugar, para que na hora que a gente precise, do ponto de vista de saúde, eu consiga coletar todas essas informações. Então, eu vejo que hoje o nosso grande desafio, quando a gente fala de tecnologia, é conseguir juntar todos esses dados que estão espalhados e transformar isso realmente em informação. Perfeito, Giovanni. Eu quero agradecer o seu tempo, pelo bate-papo. Acho que acrescenta bastante para a gente conhecer um pouquinho mais como será, né, esse processo de médicos e pacientes daqui para frente. E se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, fique à vontade. Beleza. Karen, agradecer mesmo, né, em nome da nossa diretoria, a diretoria da Unimed Teresina, ela de fato reconhece o trabalho que a DOC 24 está fazendo conosco, reconhece o quanto que os nossos clientes estão satisfeitos com essa tecnologia que nós estamos ofertando. Nós temos agora um próximo passo bastante importante, que é também incluir os nossos médicos cooperados na plataforma DOC 24, para que eles também possam, de Teresina, atender o mundo, né? Então, isso é, de fato, extremamente importante e vocês estão proporcionando isso para nós. Então, assim,
agradecer, né, realmente, em nome da nossa diretoria, toda esta parceria que nós estamos tendo com vocês, a forma com que vocês estão atendendo a Unimed Teresina, os nossos clientes, o nosso médico cooperado, realmente agradecer muito este trabalho de parceria que nós estamos tendo a partir de agora. A mesma coisa do nosso lado, da Doc24, esse é um processo de democratização da saúde mesmo, de levar acesso à saúde, principalmente a todo o Brasil, né? Que bom. Obrigada, Giovanni. Saúde em Digital é um podcast da Doc24. Nos encontramos em breve no próximo episódio para seguir conectados com as novas tendências do setor.